Então hoje nós veremos os capítulos 43, 44 e 45 do livro Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier, trazido pelo espírito de André Luiz. Capítulo 43, o título dele, Antes da Reunião. Então nós vimos no capítulo anterior que eles saíram por uma breve excursão. O último capítulo que nós vimos, eles fizeram o evangelho no rural, né, que eles chamam, o evangelho no ambiente rural, e agora eles retornam para a casa de Isabel para continuarem os trabalhos na reunião que terá na casa de Isabel. E Aniceto esclarece a André Luiz e a Vicente que a realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficiente não é tão simples assim, porque André Luiz notou que tinham muitos companheiros ali se movimentando para a preparação da reunião. E então Aniceto explica que não é tão simples assim. Ele diz que quando encontram companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isento de preocupações, de experiências malsãs, inquietações justificável, mobilizamos grandes recursos a favor do bom ânimo necessário. Então ele está explicando aqui que é muito difícil encontrar trabalhadores encarnados prontos para esse trabalho, que estejam naquele momento, naquele dia, preparados o suficiente para esse trabalho, sem preocupações, realmente entregue a essa tarefa. É bastante difícil, porque nós estamos num mundo material e nós oscilamos. Temos dias que estamos bem, temos dias que não estamos. Por isso, o fundamental e muito importante é que nós nos preparemos para todos os trabalhos no âmbito espiritual que vamos exercer, porque nós somos as ferramentas da espiritualidade e nós precisamos facilitar o trabalho da espiritualidade maior. Então ele diz que quando eles encontram colaboradores nessas condições, eles mobilizam grandes recursos para que o trabalho possa transcorrer de uma forma tranquila e eficiente. Porque ele adverte que aqueles que estão ali nos trabalhos, nas reuniões mediúnicas, e que eles não desejem trabalhar com seriedade, certamente espíritos menos sérios estarão lá para orientar esses encarnados. E ele ainda explica que no plano espiritual existem espíritos de todas as matizes e de todos os graus de evolução, porque muitas vezes nós temos aquela crença porque só porque morreu virou santo, né? E Aniceto explica que a morte física não significa renovar-se. Mas ele explica também que quando encontram trabalhadores como colaboradores como a Isabel, eles recebem um auxílio muito grande da espiritualidade, porque eles sabem do esforço e do devotamento dos trabalhadores abnegados. E André Luiz nota também que os amigos desencarnados que estão preparando ali o ambiente antes da reunião, eles estão espalhando por todo aquele local faixas
fluídicas para preservação e vigilância. E Aniceto mais uma vez explica: estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidos aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-se-lhes a zona de influenciação neste tempo familiar. Então são necessárias essas divisões magnéticas. E André Luiz diz que esses irmãos desencarnados, eles estavam dividindo a sala de um modo muito curioso, utilizando essas longas faixas fluídicas. E ele ainda diz, o Aniceto ainda esclarece que uma ordem de espíritos superiores espalham-se ao redor e dentro da casa da Isabel para a proteção. E ele ainda diz que aquele núcleo da casa da Isabel, ele é tão pequeno do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para a equipe espiritual, que é ali que eles encontram o ambiente favorável, a psicosfera favorável para socorrer dezenas de irmãos encarnados e desencarnados, como nós vamos ver um pouco mais para frente. E André Luiz percebe que começam a chegar, são trazidos os irmãos em estado de sofrimento, em situações dolorosas. E ele percebe que muitos estão numa situação muito difícil, de muita dor. E ele diz o seguinte, que se fosse concedida a nós, criaturas vulgares, uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Nesta afirmativa, devemos concluir igualmente a maioria dos próprios espíritas que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. Então ele nos chama a atenção que mesmo nós, espíritas, que estamos acostumados com as reuniões mediúnicas e que estamos nos habilitando aqui, todos nós, para trabalharmos, colaborarmos nessas reuniões mediúnicas, o quão é importante nós realmente estarmos ali, entendendo como acontece, procurando nos renovar para podermos auxiliar a espiritualidade maior e principalmente para evoluirmos, para nos renovarmos. E André Luiz percebe que são muito sofredores e Aniceto esclarece para ele que são irmãos que estão abatidos, estão amargurados, mas que eles desejam uma renovação, eles querem sair daquele sofrimento, mas eles ainda não têm uma noção precisa, ainda não têm uma ideia clara como iniciar essa tarefa. Mas justamente por eles terem essa vontade de renovação, por eles quererem fortemente sair da condição que eles estão, os nossos amigos abnegados da espiritualidade maior vão ao encontro deles e levam eles a reuniões onde eles possam ser esclarecidos, onde eles possam despertar para uma nova realidade. E mais uma vez Aniceto nos esclarece que são sofredores, não são perversos.
porque muitas das vezes nós confundimos sofrimento com perversidade. Muitos que ali estão, principalmente aqueles que são levados até aquele santuário, na casa de Isabel, eles são sofredores, porque eles ainda não conseguiram aceitar e entender a morte do corpo físico. Então eles estão ali, muitos revoltados, mas o sofrimento é muito grande. E André Luiz também adverte que muitos chegam ali ainda presos naquela ideia da doença que eles tiveram e o que os levou ao desencarne. Ele explica algo bastante interessante, que muitas vezes muitos de nós cultivamos as nossas doenças, nós damos uma importância muito grande e vamos vivendo e vamos alimentando cada vez mais as nossas doenças. Ele explica que é claro que nós temos que cuidar do corpo físico, mas nós também precisamos entender que muitas das vezes as doenças elas nos servem para que nós possamos despertar para uma outra realidade, para que nós possamos aprender com ela e possamos evoluir, e que nós não devemos viciar a mente nas doenças, porque dessa forma nós não caminhamos para frente, nós estamos só rodando naquela mesma fixação mental da doença. E muitos deles chegam lá ainda sentindo todas as sensações físicas que a doença que eles tinham traz para o corpo físico. Então a questão que nós deixamos hoje é: qual o critério a ser observado em uma reunião mediúnica para que haja assistência espiritual dos emissários do bem?